o que é que realmente a faculdade ensina e o que é que falta. Ensina-nos basicamente aquilo que são cálculos. Tanto é que nós muitas vezes somos estereotipados como os bate-em-caso, porque as faculdades estão mais Bate em casa. bate-em-caso, exatamente. Quase todo mundo ligado à engenharia obrigatoriamente tem que ser bom a matemática, mas não é bem a verdade, porque matemática é um campo muito abrangente e nós estudamos matemática aplicada à área de engenharia. São coisas totalmente diferentes. Então, muitas vezes nas faculdades nós somos ensinados a resolver exercícios, fazer cálculos de coisas que muitas vezes nós desconhecemos na realidade aquilo que é. Eles fazem a parte dele como universidade. Ensinam cálculo estrutural Cálculo para estrutural. a vossa área, né? Sim, cálculo estrutural para a nossa área. E Mas muitas de forma vezes muito teórica também. muito teórica, muito teórica. Imagina, nós conhecemos apoios, os apoios e reações em vigas. Nunca na cabeça do estudante passa o que é uma viga isostática numa obra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Arqueus Podcast. Essa nossa segunda temporada já vai no 8º capítulo, né? E hoje temos um tema um tanto quanto controverso, né? Vamos falar do ensino versus a experiência profissional. O nosso tema de hoje é da universidade à obra. O que é que as faculdades não ensinam? Então, para hoje, nós temos o nosso convidado aqui, que é um recém-formado na área de engenharia civil, né? Não sei se já podemos chamar de engenheiro, Luiz de Souza, é aqui da área de engenharia da Ângelos, né? Nosso colaborador. E nada melhor do que ele, uma pessoa que a gente conhece, né? Para nos trazer aqui essa temática, porque ele passou recentemente naquilo que é o sistema universitário e agora encontra-se na prova da vida, que é a fase profissional, né? Então, bem-vindo aqui, caríssimo Luiz de Souza. Seja bem-vindo ao Arqueus Podcast, né? Queremos saber, inicialmente, quem é o Luiz de Souza, né? Uma apresentação básica, né? Daquilo que é a sua pessoa. Bem, Luiz de Souza, né? Estudei engenharia civil, estou aqui na Ângelo como um dos projetistas para a área de engenharia e recentemente como coordenador de projetos para a área de engenharia. Profissionalmente, né? Sou mais voltado para aquilo que é a área de engenharia. Como pessoa, todas essas personalidades se juntam no indivíduo que sou hoje, técnico e também pessoa. Ok. É, nosso colega aqui não é Ângelo também, né? Sim, Como é que exatamente. é trabalhar na Ângelo já agora? É, é desafiador e ao mesmo tempo também muito proveitoso ir ao profissionalismo. A pessoa, quando entra aqui para o Ângelo, cresce muito em sentido profissional. Uma das expectativas que criei antes de cá estar e continua sendo assim. Há sempre desafios novos aqui na Ângelo. Não é 100% fácil, também não 100% difícil. É sempre um esforço acrescido. Então é mais ou menos isso, né? Fizemos aqui agora a apresentação do nosso Luiz de Souza, nosso convidado no dia de hoje, né? A outra convidada, infelizmente, se sentiu um pouco nervosa. E você também aqui uma recém-formada em arquitetura para falar dessa experiência, mas vai ficar por uma outra ocasião, né? Então, todo mundo que se intitula com um grau de licenciatura passou por uma universidade, né? Exatamente. Ou a maior parte passou por uma universidade, né? E quando a gente vai para aquilo que é o campo profissional, né? Eu, por acaso, senti essa lacuna. Vê-se que existe um grande fosso naquilo que é universidade, que são os conceitos, os princípios, o ensinamento em si, versus o que realmente é cobrado dos profissionais, né? Então, a pergunta que não se quer calar é:
vamos fazer um exercício honesto, né? O que é que realmente a faculdade ensina e o que é que falta? Bem, as faculdades, principalmente a faculdade de engenharia, Uhum. ensina-nos, Falando propriamente do teu exemplo, sim, já, né? Do teu curso, né? sim, ensina-nos basicamente aquilo que são cálculos. Tanto é que nós muitas vezes somos estereotipados como os bate-em-caso, porque as faculdades estão mais Bate em casa. bate-em-caso, exatamente. Quase todo mundo ligado à engenharia obrigatoriamente tem que ser bom a matemática, mas não é bem a Uhum. verdade, porque matemática é um campo muito abrangente e nós estudamos matemática aplicada à área de engenharia. Pois é. São coisas totalmente diferentes. Então, muitas vezes nas faculdades nós somos ensinados a resolver exercícios, eh, fazer cálculos de coisas que muitas vezes nós desconhecemos na realidade aquilo que é. Ok. Imagina, dizem-te, não, faz um cálculo para um momento de inércia. Nós não sabemos na prática onde é que se aplica um momento de inércia. Então, a faculdade ensina isso que é o raciocínio lógico, coisas mais voltadas à matemática, e alguns estão abençoados em faculdades muito boas, em que são também envolvidos na prática com projetos de investigações científicas, participando em feiras e tal. Então, a faculdade é Ok. muito mais academicismo, muito mais Exatamente. acadêmico. Não, na realidade, também queria chamar aqui a atenção dos nossos internautas, né? Nós somos seguidos também por uma grande franja de jovens estudantes de arquitetura, estudantes de engenharias, né? Então, era para dizer que, na realidade, o que é que nós devemos esperar da universidade? Né? O que é que a gente deve esperar daquilo que recebe da universidade versus o, o dia a dia profissional, né? Nós sabemos que as universidades normalmente eles nos ensinam de forma generalizada, Exato. né? Nos dão, nos fazem perceber processos, diria processos, mas processos no sentido acadêmico, né? Quais são como fazer um trabalho, né? Como fazer uma investigação, como ir à busca de uma solução, né? De forma muito generalizada. Eu também tive casos e exemplos, né? Na altura estava no ensino médio e, e aprendi a fazer reações de apoio. Mas na minha cabeça não passava em nenhum momento, né, que quando a gente tivesse a calcular reações de apoio, a fazer os diagramas, tivéssemos a falar de vigas, os apoios eram os pilares, né, as cargas poderiam ser as próprias lajes ou os pesos próprios dos materiais que essa laje devia suportar. Só mais tarde na universidade, né, é que eu tive a sorte, digo mesmo sorte, porque nem todos tiveram essa sorte, de ter um professor que era muito dado a obras, né? Então ele conseguia nos passar e nos fazer uma relação entre o que a gente aprendia na escola e o que a gente e como esse conhecimento se aplicava no dia a dia de uma obra, né? Então, assim, se a gente tivesse que enumerar as principais falhas que a universidade tem, ou então indicar quais são, né? Onde é que o que é que a universidade nos passa e o que é que a universidade não nos passa. Eva, nós podemos listar arquiteto. Basicamente, a faculdade, as universidades nos dão muito conhecimento acadêmico, muito Uhum. conhecimento acadêmico. Tanto é que eles fazem a parte dele como universidade. Ensinam cálculo estrutural Cálculo para estrutural. a vossa área, né? Sim, cálculo estrutural para a nossa área, e Mas muitas de forma vezes muito teórica também. muito teórica, muito teórica. Imagina, nós conhecemos apoios, os apoios e reações em vigas, falamos de vigas isostáticas, mas nunca na cabeça do estudante passa o que é uma viga isostática numa obra. Nunca Okay? na cabeça do estudante passa o que é um engaste numa obra. Nós não imaginamos isso quando estamos na sala de aula. Nós só Okay? imaginamos os exercícios, as fórmulas e queremos aplicar as fórmulas para resolver os exercícios, mas não imaginamos na prática, como o arquiteto contou a experiência que teve, muitos poucos docentes passam essa criatividade para os estudantes. Está lhe ensinar alguma coisa no quadro, ele automaticamente está a imaginar-se na obra. Um engaste na Exatamente. obra funciona assim, mais ou menos assim. Nós nas faculdades normalmente não aprendemos Mas aí muito disso. está. Só se passa o que a gente tem.
A gente não pode passar o que não tem, né? Então, existem também muitas pessoas que também não têm experiências de obra, infelizmente, né? Nós temos docentes universitários que também carecem daquilo que é experiência, que é a vivência de uma obra, que é aquilo que é a vivência profissional como técnico da área, né? Porque nós sabemos, muita gente termina o curso e não trabalha diretamente na área. Os docentes são um caso particular também. Eles terminam, né? E às vezes foi um bom aluno, recebe uma proposta da universidade, então ele sai de estudante para docente, sem sequer passar pela fase profissional, né? Assim, do ponto de vista daquilo que é no curso de arquitetura, né? Eu também, embora já terminei há muito tempo, né? Mas passei pela universidade. Né? E aí, então, nós aprendemos muita base teórica sobre arquitetura, né? Sobre conceito. Nós lá a faculdade nos ensina muito de história. Nós tivemos uma professora que é até muito famosa nas lides dos arquitetos, principalmente para os arquitetos da Agostinho Neto, que era, a gente chamava a arquiteta Isabel Martins, mas chamávamos de tia. Né? A tia era professora de história, né? E você tem que aprender história da arte, história da cultura. Abel Amaro. É uma professora muito rigorosa, por acaso, e desde já, né? Mandar aqui os abraços à arquiteta Isabel, grande professora. Hoje em dia já se encontra reformada, mas formou muitos arquitetos, né? E aí, então, nós tivemos história, parecia mais difícil do que o projeto, né? E parecia pela postura e a posição que a professora tinha, né? A cadeira de História da Arte, História da Arquitetura, História das Cidades, acabava tendo um peso muito grande no nosso subconsciente, né? Tínhamos mais medo de história do que projeto, porque a gente, projeto, a sala era mais descontraída, a gente brincava, porque aquilo eram ateliês, praticamente. As salas de projeto são ateliês, né? É mais à vontade, a gente podia estar mais tranquilo. Na aula de história era tudo certinho, chegar no horário, nada de falar. A professora era muito boa a nos pôr na linha. Então, aprendemos muito sobre conceitos, estilos arquitetônicos, né? Saber quando é que é um movimento moderno, saber quando é que é uma obra eclética, está usando uma arquitetura mais clássica. Então, são tudo noções que a gente ia tendo, né? E essas noções a gente também acabava aplicando, né? Só para ter uma ideia de coisas que nós aprendíamos na escola, na universidade. Normalmente nos davam terrenos regulares, né? A gente trabalha num terreno regular, tá, né? Com todas as condições favoráveis. Algumas vezes as pessoas faziam o exercício de tentar dar um terreno inclinado, mas a maior parte das vezes é um terreno plano, né? Então, não havia muita preocupação com questões, né, de cotas, né, com questões de. Passavam também um pouco de noções de estrutura, porque nós temos cadeiras ligadas à estrutura. Né? E o que é que não ensinaram lá? Que eu vi. Tipo assim, na experiência que eu tive, eu senti que questões de prazo, né? Cumprimento de prazo, como é que a gente lida e gere os prazos de entrega de projetos, como é que a gente. Coisa muito básica, arrumação de projeto. Né? Eu me lembro que mesmo quando estudava, né, já fazia alguns projetos. Os colegas também faziam. Né? E uma vez um colega que estava no ano acima do meu me questionou, opa, e eu já trabalhava numa empresa de projeto, como é que tem que vir primeiro? Tem que vir primeiro planta, corta alçado? Ou como é que é? Vem primeiro implantação, fundações, planta. Quer dizer, havia uma dúvida, né, naquilo que é a própria, aquela arrumação mesmo básica, né? De colocação das peças desenhadas. Né? Então, coisas como essa que a universidade devia, do ponto de vista de conteúdo, passar, não passava. Né? E outro problema também, que eu tive muito acesso e eu vi que é uma grande dificuldade, são os programas, os softwares. Nesse quesito, as universidades andam muito atrasadas, né? Até agora, andam muito atrasadas naquilo que é softwares. Né? Quando as universidades, as pessoas já usavam AutoCAD nos anos 2000, 2005, a universidade ainda dava informática básica, aquela nota do utilizador, ligar o computador. Tá, quando começaram a implementar AutoCAD, as pessoas já estavam a trabalhar com Revit. Né? Hoje em dia já se fala, as pessoas trabalham em BIM,
programas BIM, e umas universidades, assim, de forma muito lenta, né? Ainda estão a introduzir algumas questões relacionadas ainda de representações gráficas de 3D. Então, há um foco muito, há um buraco muito grande, tá vendo? Entre a universidade e os estudantes, né? Os estudantes que são universitários e o mundo profissional, né? Há uma grande lacuna na realidade, né? E aí, do vosso lado aqui, a nível de engenharia, quais são as coisas que você acha que a faculdade não ensinou naquilo que são os trabalhos que nós temos tido a fazer aqui na Ângelo, né? Uhum. Deixa-me dizer, arquiteto, uma das coisas que me fez, na época que eu estava a estagiar aqui na UANJ, me fez querer ficar, era o número de projetos. Ok, Eu pensava somente em casas, mas depois que eu cheguei aqui para o Ângelos, o primeiro projeto que eu tive contato não foi uma casa, foi uma creche. ok. Foi uma creche. Então, Destaque da Tânia, né? sim, sim, o Cantar da Tânia. Foi aquela creche que. Então, o número de projetos começou a me criar uma certa curiosidade de querer trabalhar e poder aperfeiçoar mais naquilo que são os números de projetos. Ok, O que não se aprende na universidade é basicamente a aplicação daquilo que são os cálculos. E eu tive a sorte de encontrar um profissional bom aqui na Ângelos que me direcionou também no ramo da engenharia, né? Muitas das vezes eu fazia os cálculos, mas não sabia como na prática funcionava. Eu me lembro uma vez de ter feito um cálculo em que a viga deu de 20 centímetros. E ele perguntou para mim, num projeto de engenharia, já vestiu uma viga com altura de 20, uma viga estrutural? Eu olhei assim, eu acho que já não, o projeto de engenharia, não estamos a falar projeto do bairro, projeto de engenharia, é uma viga com uma altura de 20. Eu estava assim em dúvida, porque o cálculo estava lá, o cálculo deu 20, mas ele disse que na prática isso não funciona. Tem que ser mais de 20, porque se depois vir uma laje de 15 centímetros, fica 5 centímetros abaixo da laje, o que não é viável. Então, muita aplicação dos cálculos que eu fazia, eu me considerava até então, antes de entrar para o Ângelo, bom um bom desenhador projetista, fazia cálculo, um bom técnico para um bom dimensionar, né? técnico, De muito bom, dimensionamento. antes de estar para o Ângelo. E quando eu entrei aqui, eu senti que não, ainda precisava aprender muito mais, porque a faculdade trouxe sim muitas noções e é bom que se vá à universidade, é Pois é. bom que se estude e ajuda a se autodesafiar também. Quando tu pensas, eu sou agora universitário, preciso fazer isso, aquilo, então te ajuda a capacitar-se. Então, a prática me ensinou isso, a aplicação daquilo que são os cálculos. E muitas vezes o que se calcula não funciona. Precisamos adaptar o cálculo à funcionalidade, aquilo que são as nossas condições e os projetos que o nosso país, por exemplo, tem. Né? E eu era de muito estudar projetos do exterior, e muitas obras em Portugal, eu vejo vídeo de muitos engenheiros portugueses e muitos engenheiros brasileiros. Mas muitas vezes o que eles dizem e os materiais também que eles têm são muito mais avançados que os Ok, que a nossos. gente tem aqui no nosso mercado, né? Sim, com o nosso mercado. Então, a universidade ensina, sim, muita coisa boa, mas a aplicação daquilo precisa mesmo se expor num ambiente de trabalho, num ateliê, ou se calhar numa obra mesmo, trabalhando, e consegues, sim, imaginar. E tu lembras, depois, quando tu estiveres em contato com a prática, tu lembras, aquele cálculo que eu fazia na universidade, aqueles anos, é isso aqui. Algo que Começa, devia ter acontecido na universidade sim, ainda. assim, Então, começa a se encontrar, se né? encontrar E a exatamente. encaixar as várias matérias, né? Então, outra das coisas que eu também sinto que é que a faculdade não ensina, né? É o contato com o cliente, né? Principalmente para nós arquitetos, estamos a todo hora e momento a fazer apresentações de projeto. Como é que a gente faz uma apresentação? Como é que a gente cativa um cliente? Como é que a gente identifica que esse cliente vai avançar conosco? Como é que a gente... nos falta ser vendedores, né? Nós temos Sim, que vender o nosso produto. E o nosso produto é projetos. E, e a universidade não nos passa essa ideia que nós vamos ser vendedores, vamos ser como se fôssemos zungueiros, né? sim, Estamos aqui para vender o nosso projeto. projeto. Temos um cliente à nossa frente. Como é que a gente lida com esse cliente? Né? Então, são questões desse tipo, né?
que eu acho que as universidades deviam também se apegar um pouco, né? E para os nossos técnicos, para quem é profissional, para quem está agora terminando a universidade, né? Nós temos também o conselho que é a formação contínua, né? Tentam fazer parte de algum grupo profissional, existem as ordens, mas fora as ordens técnicas, existem várias associações, vários grupos, onde é possível ter esse contato com pessoas mais experimentadas, né? Façam estágios, né? Os estágios profissionais ajudam os técnicos, os estudantes a terem essa capacidade profissional, ajuda, enaltece não só o nosso currículo, mas também nos dá valências do ponto de vista profissionais em algumas situações, porque a forma de pensar do ponto de vista profissional, a capacidade de resolução de problemas é totalmente diferente naquilo que a academia ensina, porque quando a gente é estudante, né, o máximo que pode acontecer, nós temos uma nota negativa. Já na vida profissional, nós podemos perder um potencial cliente que podia mudar a vida da nossa empresa, podia mudar a nossa vida. Tá vendo, né? Então, existem. A gente pode se lascar, como os brasileiros falam, né? Se fazer uma má apresentação e nunca mais ser chamado por um grande cliente. Tá? Então, há muita importância aquilo, a forma como a gente apresenta, a forma como a gente vende. E temos mesmo que ter essa mentalidade que nós temos que vender o nosso produto. O arquiteto tem que vender projeto, o engenheiro tem que vender projeto, porque não adianta fazer projetos para ficarem arquivados. Né? Nossos projetos acadêmicos ficam arquivados. Nós temos que agora aprender a vender. As universidades fazem muitos projetos, muitas universidades. Eu fui estudante, também já fui docente universitário, né? E eu vejo que há muito potencial. Embora alguns projetos são muito acadêmicos, mas há muito potencial nas universidades. Né? Infelizmente, as universidades ainda não atendem aquilo que são os requisitos mínimos necessários que as empresas de projetos pedem. Né? Porque nós aqui, na UANJ, somos obrigados a dar formações aos nossos profissionais, porque entendemos que os nossos profissionais, quer dizer, as universidades criam algumas lacunas no perfil de saída dos estudantes. Os estudantes têm como perfil não muito apropriado para o mercado de trabalho. Né? Então, isso acaba criando uma separação, um descasamento, se assim posso falar, entre o acadêmico e o profissional. Né? Olha que o profissional também é muito crítico, né? Obriga sempre aquilo que é condições favoráveis, né? Porque na vida real, na prática, nós temos aqui terrenos super irregulares. Sim. Vai ter aparecer um projeto que tem que fazer um ajuste, né? Tem que fazer um edifício, um exemplo, de 5 andares, né? Mas tem uma área de terreno de 300 metros quadrados apenas, ou menos de 300 metros quadrados. Né? Você se debate com conhecimentos acadêmicos que tens que deixar os 10 metros de afastamento lateral entre edifícios, os afastamentos frontais, que tem que ter mais 5 metros. Quer dizer, você se debate com um conjunto de situações, né? Que só mesmo vivendo é que você depois vai percebendo, vai fazendo, né? A leitura das situações, vai aprendendo também e vai errando, porque errar é bom errar, porque errar nos traz, né, conhecimento, nos valida, porque a gente quando erra, né, e a gente percebe que errou, a gente pelo menos já sabe que aquilo é errado e aprendemos com isso, né? Aprendemos a não repetir o erro, já é um aprendizado muito grande, a criar novas formas de elaboração de uma tarefa que a gente já não, que não nos permitam voltar a errar, né? Então, para os nossos seguidores, pedimos aí que nos sigam, deixem o vosso like, né? O nosso podcast é quinzenal, passa 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, né? Já estamos aqui na segunda temporada e estamos aqui com o nosso engenheiro Luiz de Souza, né? Luiz de Souza aqui na Ângelo, nosso coordenador de projetos já, né? Um dos profissionais com muita capacidade, sim. Nós também temos bebido muito dele, daquilo que é projetos de especialidades, né?
mas está aqui, está-se a fazer um grande profissional aqui na Ângela, né? E nós desejamos que os nossos estudantes, nossos internautas, né, acatem esse caminho, né? Porque é o caminho que vai ajudar o nosso país a crescer. Yeah. Muito bem, já tivemos aqui a falar, vou passar aqui agora para uma outra pergunta, né? O que é que gostavas de ter sabido antes de entrar para o mundo profissional, né? Do acadêmico, o que é que gostavas de aprender antes no acadêmico para que estivesse mais preparado aqui na vida profissional? Eu acho que é o valor dos projetos. Quanto custa o projeto? Ok. Muitas vezes pensar em quanto custa o projeto faz não errar. Faz não errar. Imagina, quando entramos no mundo dos projetos, começar a fazer o primeiro projeto, normalmente é sempre um parente, um conhecido, um tio. Tipo, ela faz um projeto assim. E a gente só faz com bases e conceitos que recebemos da escola, faz um projeto daquele. Mas nós não imaginamos que aquilo vai ser algo real, algo que vai ser construído, algo que pode aperigar a vida de pessoas. Então, não imaginamos esse enredo de coisas, né? Eu gostaria de entender, logo que comecei a entrar no mundo dos projetos, quando estava a estudar, que os projetos são coisas reais, coisas sérias. O valor sentimental, o valor econômico, se eu percebesse isso antes, eu acho que seria um profissional Uhum. muito mais rigoroso. Pois bem, nós aqui sempre falamos, né? Nós aqui não desenhamos projetos, desenhos, né? Quer dizer, os nossos projetos não são simples desenhos, são planos que se realizam e se concretizam, né? E uma das coisas que eu também tenho a dizer nessa questão, né, respondendo também à questão que eu próprio fiz, é que se eu tivesse que voltar, né, eu ia prestar mais atenção nas aulas práticas. Algumas universidades ainda passam muito, de forma muito tímida, mas passam, né, algumas aulas práticas, aquelas Sim. aulas de apresentação, que o estudante tem que ir para frente, a defender uma tese, defender um tema, né, são as melhores aulas, porque na vida real do profissional é toda hora apresentação, é toda hora reunião. Sim. Então, o não sei do estudante, o não sei do aluno, não é algo que devemos ter vergonha. O não saber, porque a gente está mesmo aí para saber. Quem está na universidade ou está na escola é porque não sabe muita coisa e precisa de aprender. Então, sintam-se à vontade para falar com professores que não sabem, que precisam de aprender e acatem os conselhos que as pessoas vão nos passar, porque o início da aprendizagem, todo mundo começa do zero, é como se fosse uma escala. A escala não começa no 20, no 30, começa sempre do zero e vai crescendo. Não tem como um profissional recém-formado sai do zero para 80, ou do 0 a 100, do 8 para 80. Não, tem que passar mesmo de forma escalonada, tem que crescer. Isso é o processo normal e natural. Né? Cometer erros também é permitido, né? Mas o que não é permitido é cometer o erro sabendo que está cometendo erro. Né? Então a gente comete um erro para aprender, porque a gente aprende muito com os erros. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? Outra dica que também iria deixar para os nossos estudantes, né? É dedicarem mais tempo aos softwares. Né? Softwares, hoje em dia existem muitos softwares de arquitetura, existem muitos softwares de engenharia civil, de eletricidade, de todas as engenharias. E como cereja no topo do bolo, hoje em dia existe até inteligência artificial aplicada às várias áreas da ciência, às várias áreas da engenharia, às várias áreas do saber. Né? Então, hoje em dia, quem não domina um estudante que não domina um aplicativo de cálculo na tua área de engenharia, esse estudante não está só atrasado, está mesmo desatualizado. Não acho. Desatualizado. A arquiteto usou a expressão certa. Está desatualizado. E só aprende-se aplicativos. Eu sempre converso com amigos e
estão na mesma área também. Só aprende aplicativos. Quem vai atrás? Para Ok. ter uma noção, eu sou de uma zona em que ninguém no meu bairro estudava. Acima do ensino médio. Não, ninguém estudava acima do ensino médio. Tanto é que muita gente lá parece que é alérgico à escola. Quando tu diz, tu tá para a faculdade, toda hora a estudar, você terminou o ensino médio ano passado. E se eu não me desafiasse até esse ponto, eu ia atrás, muitas das vezes, onde encontrar o aplicativo, onde é que eu encontro o CPCAD? Tinha que andar longas distâncias, chegar até mais ou menos as zonas da cidade para tentar tirar o aplicativo, estudar em casa, baixar vídeos. E foi assim que eu fui aprendendo os aplicativos, softwares. Aprendi dessa forma, depois, num tempo, fui fazer um curso longe da minha zona novamente, porque nas proximidades não tinha pessoas a lecionarem tais cursos. Então exige esse sacrifício. E está aqui o resultado. Hoje eu consigo desenvolver projetos de engenharia e muitas vezes o que falta nos técnicos é isso, dominar os softwares. Existem muitas formas de conhecer os softwares, muitos vídeos. Nós temos uma facilidade que eu acho que no tempo do arquiteto não tinham. Nós temos muito acesso à informação, mas muitas pessoas, Ok. quando têm muito acesso à informação, acabam se perdendo. Então, é importante saber que informação vais usar para ti. Tanto é que eu, ano passado, vi o histórico do meu YouTube e só tinha videoaulas. Só tinha videoaulas no meu histórico do YouTube. Nada mais do que isso. Nada de música, Nada de TikToks, música, essas TikTok. dancinhas. Era Nada só. contra as dancinhas, né? Como profissional, é importante se capacitar. Muitas vezes temos que fazer esse sacrifício. De, no teu tempo livre, de ver um vídeo no TikTok, para, em vez de ver um vídeo para rir, ver um vídeo da tua área. Tenta conhecer quais são os aplicativos agora que estão a se usar muito na tua área. Agora fala-se muito do BIM, para arquitetos é muito importante que estejam nisso. Porque muitas vezes a dificuldade para nós fazermos especialidade de engenharia são os arquitetos. Quando um arquiteto te passa um projeto quase que feito, o nosso trabalho mesmo está meio reduzido. A nível de Mas aí projeto. tá, isso também conta da experiência e do profissionalismo que esse arquiteto tem, né? Exatamente, exatamente. Muitos arquitetos, quando vão desenvolver projetos, eles já colocam o posicionamento certo dos pilares. E nós, quando olhamos assim em planta, porque eu, quando olho numa planta de arquitetura, eu vejo pilares. Vejo pilares aí na planta, vejo em que posicionamento vão estar Eixos eixos. imaginários já, que olha, aqui vai passar Exatamente. um. E quando um arquiteto me fornece já um projeto em que já está tudo alinhado, falo, ufas, trabalho facilitado, isso faço em um dia, faço isso em X horas, é muito Ok. mais facilitado também. Então é importante conhecer os aplicativos e Temos que softwares da conhecer os área. aplicativos, sim. Também temos que seguir a página da Ângelo, o nosso Aquele Podcast, temos que deixar o like e saber que o Aquele Podcast, né, é um podcast que veio já com inteligência artificial, veio com agregações, com elementos que nos remetem à tecnologia, né? Por isso, nós, além de estar nas redes sociais, está também nos programas de podcast de áudio, como o Apple Podcast, nós também estamos presentes no Amazon Music e no Spotify. Meus caros, sigam a nossa página, né? Porque é muito difícil para nós gravar aqui os programas, nós perdemos horas de trabalho para gravar o programa, né? E o nosso incentivo, aquilo que nos dá força, é sabermos que esse conteúdo que a gente produz, né, acaba incentivando os jovens, né, acaba atraindo clientes, nos dá também posicionamento a nível de outras empresas do mercado, né? E, acima de tudo, nos mostramos ao mundo, né? Mostramos como é que é a Ângelo por dentro, como é que são os nossos parceiros, porque a gente traz aqui muitos parceiros. Então, siga a nossa página, nosso YouTube, nosso Facebook, são as redes onde a gente posta os conteúdos completos, mas nós também temos Instagram, a gente posta no Instagram, postamos cortes, temos também a rede mais profissional que existe, que é o LinkedIn, onde também postamos alguns cortes, postamos algumas dicas sobre aquilo que é o dia a dia da Ângelo, sobre os nossos parceiros e clientes. Muito bem, então voltando aqui ao Luís de Souza, né,
nosso recém-formado e profissional e novo profissional de hoje, o que é que se aprende na prática quando se migra para a fase profissional? Né? E deixar já aqui também alguns conselhos, né? Para os nossos recém-formados, aquelas pessoas que estão à procura do primeiro emprego, né? O que é que eles devem estar preparados? O que é que você aqui na Ângela aprendeu que não tinha esse conhecimento? Qual é o feeling? Ah, eu aprendi aqui a interagir, né? Os projetos falam por si só. E quando nós fazemos um projeto de especialidade, um projeto de especialidade não pode se sobrepor à arquitetura. Tem um projeto de arquitetura e o projeto de especialidade pode acompanhar aquilo que é a arquitetura. Isso é o que eu aprendi aqui na Ângela. Muitas vezes nós fazemos um projeto em que uma caixa de visita, por exemplo, dá para um quarto, proximidade com a vedação. Então, compatibilizar os projetos é muito importante. É que nem fazer uma sobreposição das especialidades na arquitetura, para nós ver mais ou menos onde é que podemos ajustar e também para poder trazer mais viabilidade do projeto, né? Pois é, a compatibilização acaba sendo, né, uma mais-valia, porque nós metemos todas as especialidades da arquitetura, engenharias, hidráulicas, a se fundirem. A gente vê pontos de estrangulamento, vê o que é que casa, o que é que não casa, quais são os elementos que vão criar constrangimentos, né? A compatibilização é muito importante, é um passo muito importante naquilo que são projetos de execução, né? Muito bom. Desenhar, uma das coisas também que eu vejo que se aprende é que aqui nós passamos a ideia, passamos um conceito que é muito nosso, que é desenhar para construir. Aqui o nosso projeto não é um simples desenho, mas é uma peça, é um plano da construção. Então, é um elemento que faz parte da construção, não é uma simples apresentação de 3D. Né? Por isso é que nós somos mais focados em fazer projetos executivos. Então, clientes, arquitetos que queiram fazer projetos de execução, né? Tanto pessoas que queiram construir, mesmo profissionais da arquitetura ou de engenharia, procure o Ângelo, nós estamos abertos, fazemos parceria com outros profissionais que venham nos pedir projetos de execução. Nós aqui conseguimos apresentar todas as especialidades, porque nós temos uma equipa multidisciplinar, né, que consegue dar resposta a essas questões. Né? Gerir o tempo entre vários projetos, como é que tem que ser? Como é que tem sido essa questão da gestão do tempo? Como disse, nós aqui temos projetos, muitos projetos, Muito. e às vezes nós temos nos debatido com a falta do tempo. Né? O arquiteto até sorriu. Ué, só está acompanhando, começaste a rir logo. Nós temos muitos projetos e uma dica que o arquiteto tem dado é repartir o nosso tempo. Né? Projetos mais urgentes, gastar a maior parte do dia com aqueles projetos. Gastar 1, 2 horas com outros projetos. Para ter uma noção, com essa visão que o arquiteto passa para nós, nós conseguimos fazer 3 projetos por dia. Conseguimos Dá até trabalhar. para 4. Dá até para 4. Sim. Dá até para Se a 4 gente projetos. dividir as 8 horas e trabalhar 2 horas num projeto, fazer uma pausa, depois trabalhar mais 2 horas no outro. No período da manhã já trabalhamos em 2 projetos. No período da tarde fazemos a mesma coisa. E assim nós conseguimos ter projetos em simultâneo, né? A caminharem de forma paralela, né? E só mais uma dica também que eu queria acrescentar aqui, né? Que nós como profissionais temos sempre que entender que devemos gerir os prazos, né? Mais vale entregarmos na hora, com peças a faltar, do que entregar fora do tempo, concluído, mas fora do tempo, né? Porque nós sabemos que na nossa área de arquitetura e de engenharia, os projetos nunca estão 100% terminados, né? Mesmo em fase de obra, existem alterações, existem omissões que a parte projetista sempre faz um acompanhamento para depois completar, né? Então, não se inibem, né? Entregar peças em falta. A gente pode, a primeira, fazer uma apresentação preliminar, né? Damos tempo porque cumprimos o prazo. E o nosso bom nome
fica em voga, fica no top, né? Enquanto a clientela ainda vai estar a avaliar o projeto, nós temos mais 2, 3 dias para finalizar peças que faltavam ser terminadas e fazer uma apresentação completa, né? Quer dizer que nunca temos um projeto completo, né? Na íntegra. Nunca temos um projeto a 100%. Yeah. Então é mais ou menos por aí. Eu queria agora, para finalizar, estamos aqui na parte final, né? Queria saber como é que é o Ângelo como empresa, como é que a nossa empresa, onde a gente é colaborador, né? Qual é o papel que ele tem nessa formação do profissional? O Ângelo tem um papel importantíssimo, porque contato com projetos, contato com obras, essa experiência ao Ângelos fornece assim de forma muito contundente. Tu Okay. tens contato com obras, tu tens contatos com projetos. Sim, é uma oportunidade sempre. de nós vermos nossos desenhos, nossos projetos a saírem do papel. Exatamente. Né? Temos aqui também uma incentivo à formação contínua. Nós aqui na Ângelo incentivamos nossos profissionais a se formarem de forma gradativa, continuamente, sem parar, porque nós entendemos que a ciência evolui, né? E todos os dias, com as tecnologias, nós estamos até, falaste muito bem, de que hoje em dia nós temos a capacidade de absorver muito conhecimento, né, por conta das tecnologias. Isso também nos remete a uma situação, por cada ano nós desenvolvemos 10, 15 anos. O nosso desenvolvimento dos anos 90, né, era muito lento. O que a gente, como sociedade, desenvolve no ano, né, a gente antigamente fazia em 10, 15 anos. Né? Temos o caso da inteligência artificial, né, que está nos... Tudo que é tarefa, que é tarefas complexas e automatizadas, que são repetitivas, hoje em dia a inteligência artificial faz com muito pouco tempo. Se a gente fazia relatórios que a gente fazia em semanas, hoje podemos ter relatórios em menos de 10, 20 minutos. Né? Relatórios robustos, completos. Né? A gente faz a avaliação desses relatórios e não sente que ficou a desejar. Né? Então, temos hoje uma capacidade de aprendizagem muito grande. Né? Isso também nos obriga a estar sempre atualizado. Né? Porque como a gente está desenvolvendo de 15 em 15 anos, 20 em 20 anos, né? O que ontem era novidade, hoje já se torna obsoleto. Quer dizer, estamos a falar a nível de programas, né? Antes usávamos muito aqui no escritório o SketchUp, mas a gente fez a migração para o BIM e hoje em dia o SketchUp, AutoCAD, esses programas mais vetoriais apenas, que não usam muito BIM, né? Que não usam a tecnologia BIM, são programas mais vetoriais. Hoje em dia ficaram para trás. Programas como CorelDRAW que a gente usava para fazer plantas humanizadas. Hoje em dia até nem usamos programa para fazer plantas humanizadas. Diretamente da inteligência artificial nós extraímos as plantas humanizadas. Quer dizer, de um desenho, de um rabisco, a inteligência artificial nos passa já aquilo que é a humanização das plantas. São muito boas para apresentação, né? Projeto mais que a gente tem que convencer clientes. Sim. Yeah. Muito bom, muito bom. Mas estamos mesmo na parte final. Queria também aproveitar, pedir mais uma vez para curtirem o programa. Né? E como em todos os programas a gente faz, deixamos sempre uma dica para os nossos internautas, para os nossos ouvintes. Né? Queria ouvir do engenheiro qual é a dica para hoje. Né? Uma dica é networking, portfólio, ir apesar do medo. Com o nosso networking, né? Com o nosso portfólio e apesar do medo. E erros fazem parte do processo. Muitas vezes vamos errar, então vamos ir apesar dos erros, apesar do medo. Pois eu ensino aos meus filhos que o medo precisa temer. O medo tem que ter medo da gente, como fala o Pablo Marçal. Então, com medo ou sem medo, a gente tem que fazer. Eu tenho um livro muito bom, Anti-Medo. Aconselho as pessoas a procurar esse livro, Anti-Medo. É um livro muito bom.
que nos abre a mente, nos fala sobre as várias características do medo, como o medo é imposto. Porque nós sabemos que as crianças não têm medo. Como é que nós adultos temos medo? Então, está tudo na nossa cabeça, né? Não deixa que o medo te paralise, né? Mesmo com medo, faça, avança. Mesmo quando tem medo, faça e avança, né? As sociedades que mais se desenvolvem aprenderam a não temer o medo, né? Tá a fazer frio, mas vão trabalhar. Tá a chover, mas vão trabalhar. São sociedades que têm uma mentalidade acima daquilo que é o nosso padrão africano, né? Porque essas sociedades não se limitam por causa das tempestades, não se limitam por causa das situações, né? Não dão desculpas, avançam. Em vez de dar desculpa, essas sociedades avançam. Por isso é que são sociedades muito bem desenvolvidas. E nós precisamos de caminhar neste sentido. A minha dica de hoje é uma dica para recém-formados, né? Dica para pessoas que estão à procura do primeiro emprego, né? A faculdade nos ensina, mas a obra nos ensina a construir. E a vida profissional é uma espécie de um equilíbrio entre o que a gente aprendeu na universidade e o que a gente vivencia no dia a dia da obra, no dia a dia do escritório. Então, os dois elementos são necessários, como aqui o meu colega falou no princípio, né? É muito importante fazer a universidade, é muito importante, né? Existem algumas lacunas nas universidades, também a gente assume, mas mais vale passar por uma universidade, né? Para que na vida profissional ou no dia a dia do trabalho a gente consiga consolidar esse conteúdo que a gente vai aprendendo na universidade para que possamos ser bons profissionais. Foi o programa de hoje. A todos os nossos internautas, nossos seguidores, um bem-aja, né? Voltamos dentro de 15 dias. E Arqueus é um programa que fala sobre arquitetura, regularização imobiliária, construção inteligente, engenharia, urbanismo e sustentabilidade. Um programa que é totalmente patrocinado pela Ângelo Estudos e Projetos S.A. A Ângelo agora é uma sociedade anônima, né? Deixou de ser uma empresa limitada, passou a ser uma sociedade anônima. Também mostra que estamos a crescer bem no mercado, aumentamos o nosso capital. E sigam a página, boas coisas estão para vir. A confiança em Deus é a nossa pedra angular. Aí é o nosso slogan. Somebody always out there, watching. And by the time you see him, it's already too late.